Pequeno teste colocando um chip já de uma operadora que não existe e sem sinal, que eu até cortei ele, para testar, ver como que se comporta num smartphone. Esse chip tem quase 9 anos e eu quero testar ele. Vamos ver o que acontece. Pronto, já coloquei o chip da Brasil Telecom GSM, operadora extinta do mercado pela aquisição da operadora Oi. Tanto que slot Oi, o chip é Brasil Telecom. Aqui você tem pode até alterar o nome dele, mas no sisteminha dele é Oi. Ó, aqui ele já coloca que é BRT móvel, que é o sugerido, porque tá na memória do cartão GSM, cartão SIM. Mesmo sendo um cartão SIM antigo, velho, ele tem só esse cartão SIM tem uns 8 anos e meio, quase 9. A gente criou em 2008. Abandonei a operadora Brasil Telecom de vez em começo de 2013. Por quê? Não tinha mais como pôr recarga, não ia mais acumular bônus. A Oi já estava estabelecida, até os próprios orelhões da Brasil Telecom foram substituídos pela Oi em minha cidade. Então era uma operadora que era fadada a sumir mesmo, a Oi integrar na área de operação da Brasil Telecom GSM. Mas por que postar um vídeo desse? Qual que é a finalidade? Bem, tem gente que filma, sei lá, qualquer coisa dentro de casa, qualquer coisinha mesmo, vai no mercado, filma. Tem muito vlog, né? Então eu vou fazer de algo que eu por bem achar interessante. Aqui tem até a Porto Conecta, uma operadora MVNO, que é as operadoras virtuais. Eu uso até, acho que até a rede da TIM. Tem até a Mais AD, que é da Assembleia de Deus. Tem uma operadora de celular usando a rede da Vivo. Então essas coisas é bem interessante, ó. Então você vem aqui, deixa eu ver, ferramentas do SIM. Nem aparece mais a memória no aparelho. Por quê? Porque o chip foi extinto. Nem aparecer menos BRT GSM. Felizmente não vai aparecer, então eu achei que ia aparecer. Mas a operadora não existe mais e o chip fica inativo. Aqui algumas configurações bestas que ele ainda tem. Por exemplo, tem até 29 de dezembro de 2012. Então ele tem bastante coisa. Eu não sei se ele vai pegar sinal da Oi se eu pedir para testar o roaming. Então eu não sei como funcionaria isso em um chip que já não pega. Não pega mais. Mas não deixa de ser interessante. Aqui meus contatos já até aparece BRT atende, que era da memória de todo o chip da Brasil Telecom. Aqui eu vou ver se ele vai pelo menos pegar alguma operadora, se ele loga na rede da Oi. Acho isso meio improvável, porque o número ele deve até sido devolvido à própria Oi. Eu acredito que sim. Dizem que esses chips antigos não pegariam smartphones, né? Mas eu cortei ele direitinho e ele pegou. Bem, pegou e não pegou, né? Porque ele perdeu o cadastro. Mas se ele tivesse o cadastro ainda, ele pegaria no próprio aparelho.
Só que ele não teria aquelas promoções de dados. Entendeu? Ele não funcionaria. Ó, menu BRT GSM, ó, erro no serviço, porque o chip já não funciona mais. O chip já era, a operadora já era. A própria Oi tá quase indo pro pau. Então ele não vai registrar. Ele vai ficar sempre... vai sempre carregar e não vai pegar sinal. Ó. Aqui as ferramentas, o SIM, ó. Essa operadora ela é interessante. Ela é uma operadora que só existia na região sul, centro-oeste e alguns estados da região norte. Para quem não conhece. Era dividido em 3 regiões as operadoras brasileiras de telefonia fixa, e ambas colocaram operadores de celular. Então o que acontece? Na região 1 era da Telemark, criou-se a Oi, que foi a primeira com GSM, e a região 2 era da Brasil Telecom, do grupo Opportunity, que, olha só, utilidades. Ele ainda consegue acessar algumas funções. Então, em 2004, resolveu-se criar uma operadora de celular também da... Essa é uma função muito interessante, tipo de 64 KB. 32 não tinha isso. Tinha uma agenda secreta, ó. Que entra até o negócio da Oi, ó. Interessante. Oi Internacional. Então o que acontece? Em 2004 houve a entrada da Brasil Telecom GSM em 10 estados, inclusive Rondônia. Mesmo Rondônia não sendo a região norte, mas ela era da área do centro-oeste, junto com Acre e Tocantins, mesmo sendo do norte, no centro-oeste. Então por isso que não existia nem Oi nem Amazônia Celular, que nem existia nos outros estados da região norte, junto ao Maranhão. Que o Maranhão era da região norte na telefonia, que é 9899. Então é bastante interessante essas exceções. Acre é 68, Tocantins 63 e Rondônia 69. Mesmo eles sendo da região norte. Os outros estados começam com 9. 91 Pará, 92 Amazonas, 93, 94 também Pará, 95 Roraima, 96 Amapá, 97 Amazonas novamente, 98, 99 Maranhão. Então Rondônia e Rondônia, Acre e Tocantins eram exceções. Então é muito interessante essas diferenças de regionalidades. Tanto que de um estado para o outro mudar uma operadora de telefonia fixa, mudar os orelhões. Então são coisas bastante interessantes. Só que em 2009 final de 2008 a Oi comprou a Brasil Telecom para operar na região e se tornasse uma operadora nacional, junto ao Lula, que alterou as leis das comunicações permitindo a fusão das duas empresas. Foi bem uma fusão. A operadora Brasil Telecom virou operadora Oi. Então, os orelhões ficaram Oi 14, que era o código da Brasil Telecom. O código da Oi Telemar sempre foi 31. E começaram-se a vender chips Oi. O que acontecia? Com os chips Oi, ficava como se tivessem roaming nacional com um chip da Oi na rede da Brasil Telecom. E os chips da Brasil Telecom ficavam como Oi, o visor Oi. E os da Oi mesmo ficavam com o Brasil Telecom. Era invertido. Era um pouco bizarro isso. Por um bom tempo ficou assim. Como mesmo o chip da Oi sendo DDD local, é como se sempre estivesse com roaming. Em alguns aparelhos da Motorola, ficava com um triângulo, sinal do roaming. Eu tinha até um Motorola, eu usei por um tempo um Motorola, e o chip da Oi ficava BRT celular. E o chip da Brasil Telecom ficava como Oi, simplesmente Oi. Era uma das bizarrices dessa fusão.
dessa compra, dessa adquisição. Então, muitos orelhões da Oi não trocou a carcaça da Brasil Telecom por um bom tempo. E alguns até, em algumas localidades até tinha aquele antigo da Telebrás, que era a Telecentro-Sul. Então, a Telecentro-Sul virou a Brasil Telecom, que em alguns estados até tinha aquele negócio Teleron, Teleacre, Telepar, Telebrasília. Então, mas era Teleron, Brasil Telecom. Depois só Brasil Telecom. Depois veio a Oi. Agora a Oi entrou em recuperação judicial. Mas eu creio que ela não vai falir. Então, esse vídeo é uma forma até de contar a história dessas duas operadoras. E nisso, a Oi pode falhar ou não. Se bem que ela mudou o logotipo dela. Começou a ter as novas propagandas no mercado e tudo. Uma coisa bem interessante. Eu acho que esse item não vai carregar. Também não tem nem como, né? Esse chip já foi pro pau faz tempo. Eles não vão carregar porque não tem mais sinal. Mas é interessante. Não deixa de ser interessante porque eu conto uma história, né? Então é bancos. Ele vai carregar muita coisa. Ele tem até algumas funções que o chip tem na memória de um chip. Esse é de 64 KB. Logo depois começou os de 128 KB, de 2009 para cá. Mas esse é de 64 KB ainda. Então é bem antigo esse chip. Essa operadora até mudou de logotipo. Ela era a Brasil Telecom celular, era uma bolinha redonda. Depois unificou com o logotipo da telefonia fixa. Depois veio a Oi. Então tinha o da bolinha, né? Uma espécie de esfera. Mas é interessante. É uma história interessante. Eu acho interessante, no mínimo interessante, ver um chip desse funcionando num smartphone. Na época que essa operadora deixou de existir, entre aspas, não se usava-se muito smartphone. Então, eu acho interessante também contar um pouco da história dessa operadora. E eu acho que tá bom assim. Ó, rede Oi não está disponível. Ele não vai pegar o sinal da Oi porque o chip perdeu o cadastro. Então é isso.